Shalom Adonai, boa tarde, mas uma tarde que possa te alcançar, na verdade um final de tarde, né? Que já é prenúncio de livramento, já é certeza e convicção de que o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, que praga alguma chegou à sua tenda. Então glorifique a Deus pelo final de tarde, pelo cair da tarde e o prenúncio de uma boa noite, não é mesmo? Erev Tov, que significa dizer boa tarde a todos os irmãos e irmãs que já estão se conectando para o nosso encontro diário aí a partir das 17 horas, com mais um tema a ser abordado, que tanto é relevante quanto envolvente. E você é o nosso convidado a estar conosco, participando ativamente, a sua interação é a razão. Entenda, eu vou repetir novamente, para você que já entrou, para você que está entrando, para você que pretende entrar, para você que deseja convidar outros para estar com você também, neste momento aqui, nesse bate-papo, entenda, você, com a sua interação, é a razão de estarmos aqui. Porque se não fosse você, nós não seríamos inspirados por Deus, nós não teríamos a coragem de estar aqui sintonizando diante de você, nos colocando diante deste canal e permitindo que Deus nos use para ser uma dose de esperança em tempos oportunos. Então você, sim, a sua participação, a sua interação, ou na verdade a sua presença virtualizada, mas presente neste lugar, nesta live, é a maior razão de aqui estarmos. Glorifico a Deus todos os dias por sua vida. Glorifico a Deus e lembro de vocês em minhas orações, porque sei que se não fosse a vontade suprema do nosso Deus, o desejo dele, a meu e a teu respeito, de nos edificar, para nos manter sempre com foco na esperança, em meio ao conflito, em meio ao caos, nós não estaríamos aqui, porque de Deus vem o nosso socorro, de Deus vem a nossa fortaleza. Então glorifico a Deus por sua vida e já saúdo a todos que estão chegando aí com a gloriosa paz do Senhor. Nós temos já o nosso pastor Paulo Roberto, que já está conosco aqui da igreja de Martins Soares. Nós temos a nossa irmã Maria José, seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe, te sustente. Nós temos a Jennifer e todos já estamos aqui instigados pelo bate-papo, pelo comentário, e você já é o nosso convidado também. Bem, amados, antes de começarmos aqui a abrir o leque argumentativo, é importante orar, não é mesmo? É importante ser inspirado pelo Espírito Santo. É importante buscar a presença do Senhor. Isso aí, meu pastor José Roberto, vou corrigir aqui na minha agenda, glórias a Deus. Então podemos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu santo e precioso nome pelo privilégio de estarmos na tua presença, Pai, e de poder iniciarmos essa conexão com nossos irmãos que aqui já estão e que certamente se multiplicarão neste grande projeto de edificação. Que a tua bênção, por meio da tua palavra, venha fertilizar o solo do nosso coração e possamos ser enriquecidos com a inspiração do teu Espírito. Te agradeço desde já por esse momento e peço ao Senhor, Pai, que esteja conduzindo tudo aquilo que será realizado aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bem, amados, como havia anunciado já antecipadamente, a fim de evitar qualquer problema com relação à nossa agenda, porque entendemos que uma agenda se faz necessária, até para que o irmão possa se programar, nós anunciamos a presença do nosso pastor Carlos Coutinho, coordenador do Ser Forte, proeminente, escritor, coautor, editor, enfim, e um homem amante da literatura, um homem que só o contato dele nas entrelinhas, o contato dele no particular, a nossa troca de informação, já me enriqueceu grandiosamente. Para os irmãos terem uma ideia, ele me enviou 3 livros que eu já li, um segundo,
e estou chegando na metade do terceiro. E livros realmente inspiradores. E realmente é um amante da leitura, ele acaba se identificando com outro amante da leitura. Mas, como eu coloco lá na agenda, também coloquei bem ao final da agenda que esta agenda poderá sofrer alterações. Por quê? Nós lidamos com pastores que exercem ministérios e que têm ovelhas para cuidar, que têm a própria família e também tem outras agendas a cumprir. E o nosso pastor, ele me ligou hoje cedo para a gente iniciar um teste por volta das 3 horas, para ver se estava tudo ok, preocupado em estar participando, mas logo depois ele teve um problema com os seus pais, que são idosos, e ele precisou estar assistindo os seus pais hoje, e infelizmente ele me retornou o contato, pedindo que avisasse aos irmãos que ele não vai poder estar aqui hoje, mas vai estar agendando para uma outra data a sua participação aqui conosco. E, consequentemente, o tema também, que era propício, que estava realmente envolvido no personagem do pastor, nós vamos estender ele para a semana que vem, porque tem muito a ser falado, muito a ser explanado, muito a ser ilustrado e realmente carece aí de uma participação do nosso pastor. Então hoje, para que os irmãos não fiquem apenas nas minhas palavras, nós teremos também aqui a participação, além dos pastores que têm estado conosco, que a gente vai convidar para trocar uma ideia aqui rapidamente. Nós teremos a nossa missionária Denise, missionária Denise, que foi apresentada pelo nosso pastor Samuel Pereira nas lives anteriores, como uma plantadora de igreja, uma serva do Senhor, missionária, que realmente tem um testemunho extraordinário e que vai enriquecer a nossa programação hoje, abordando o tema missão. E aí nós vamos discorrer de uma forma tão carinhosa, de uma forma não só teórica, mas prática, porque a nossa missionária Denise é a prática da missiologia se realizando nos nossos dias atuais. Ela já chegou, já está aqui, já está saudando os irmãos com a paz do Senhor. Então a gente já vai estabelecer a conexão com a nossa missionária e vamos abrir o nosso bate-papo hoje com a sua participação. Afinal de contas, o que você entende que seja missão? E de que forma você se vê dentro desse contexto missão? Pastor, eu não tenho segurança no que eu vou falar, mas eu estou pensando algo na minha mente. Você quer participar conosco? Pode interagir. Poste aqui a sua pergunta, a sua ideia, que nós vamos ajustando ela. Quem sabe a sua ideia também servirá de fonte inspiradora para nortear no nosso bate-papo hoje. Então vamos chamar a nossa irmã em nome de Cristo Jesus. Estamos aguardando. Louvado seja Deus. Então vai aí já se inspirando. Aleluia. Graça e paz. Opa, graça e paz, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Estamos ocupando um pouco mais do seu tempo, que eu sei que a sua agenda hoje foi bem corrida, mas ó, é um prazer. Isso é um prazer enorme também. Amém. Então fique à vontade. Bom, eu estava comentando aqui que assim, missão, ela tem tanta parte teórica, não é? A parte que carece de ser realmente estudada, analisada, somente, conforme a irmã comentou da questão da missão transcultural, que tem toda uma questão cultural envolvida, que carece realmente de ser analisada, a fim de evitar tantos conflitos, né? Eu vejo, às vezes, assim, que eu me debruço sobre o tema, e é comum eu sempre estar observando que nem todos os missionários obtiveram êxito, e uma grande parte tiveram muita frustração, justamente pelo choque cultural. É porque de uma hora para outra, né, eles, é como se tivessem tirado ele do habitat dele, da cultura dele, da vivência dele, do dia a dia dele, do afazer dele, e levasse ele para um lugar totalmente avesso da realidade. E muitos, por se frustrar, eles realmente sentiram a necessidade de rever alguns conceitos, alguns pressupostos. Então, nós temos toda a parte teórica de missiologia, que é a disciplina que estuda justamente esse movimento da missão,
mas nós temos a missão na prática. E a missão na prática hoje é que encanta meu coração, em poder estar recebendo a irmã, que tem realmente uma vasta experiência e que com certeza vai acrescentar por demais. Eu costumo falar, como eu tenho falado com o bispo, que eles são lendas vivas, são testemunhos vivos, e que nós precisamos aprender demais com vocês. Nós não podemos perder a oportunidade, ainda mais agora que Deus está nos concedendo essa ferramenta e esse privilégio de estar buscando essa conexão. Então, minha irmã, fique à vontade, se apresente, cumprimente os nossos irmãos, interaja, enfim, pode ficar à vontade. Se me deixar muito à vontade, eu vou até meia-noite, viu? Glória a Deus. Graça e paz, né? Assim, eu estou muito feliz de ter esse momento, né, com o pastor Júlio, com os demais irmãos. Foi muito bom ontem, com o nosso pastor Samuel também. E há um tempo que eu estou realmente nessa vida, né? Nessa vida missionária. E é uma coisa muito boa, né? É algo que traz alegria ao coração a partir do momento que há uma entrega, é um milagre que acontece dentro da gente e, na verdade, a gente não sabe nem como explicar. Então, a minha jornada mesmo, ela começou muito novinha, né? Meu pai ia para alguns cultos no sertão e eu gostava de ir junto. Às vezes, na área rural aqui da cidade de Moreno, ele ia, às vezes em caminhão, eu gostava de ir junto em cima de caminhão. E aí a gente ia, não tinha energia elétrica na área rural nessa época, mas era uma bênção aqueles cultos. E assim, eu fui crescendo assim envolvida na igreja. Mas na adolescência foi realmente um grande encontro que eu tive com Deus, de entender que filho de crente não é crente. Com certeza. E filho de crente não é crente. E essa experiência que eu tive se viu muito, não só a questão da conversão, mas essa questão de essa compreensão de a pessoa nascer no evangelho, nascer na igreja. Então isso aí ajudou para outras pessoas, né, que eu tive contato, para que essas pessoas compreendessem essa outra realidade de precisar de uma conversão genuína com Cristo. Apesar de ter uma vida bem engajada na obra de Deus, mas tem que ter a conversão. Tem que passar pela cruz, né? A cruz é a centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho não é o tempo na igreja, não é o quanto a gente pode fazer, não. A centralidade realmente está na cruz de Cristo, né? A suficiência da cruz, ela é de um jeito que é capaz de mudar o coração da pessoa que vai fazer alguma coisa para Deus, daquele que vai ouvir. Então, a cruz ela é suficiente, é suficiente. Então, esse momento, assim, para mim foi muito bom. E hoje, às vezes eu tenho um trabalho ou com adolescente ou com criança que desde cedo estão na igreja. Então, eu tenho uma percepção de realmente pregar para eles realmente o evangelho para que eles possam ter essa experiência com Cristo. E muitas vezes, alguns pais não têm essa visão. Ah, não, meu filho já está comigo, está indo para a igreja, então está tudo bem. Só que todos precisam passar pela cruz. Todos precisam passar pelo novo nascimento, não é? Todos precisam. E daí eu viajei com a Juvep, foi muito boa experiência com a Juvep. Acredito que foi a minha, assim, experiência missionária de campo foi com a Juvep. Aí depois viajei com os parceiros em missões e depois dessa viagem transcultural, acabou-se. A gente entra no campo e não sai mais. Em um mês, esse um mês foi transformado em um ano, esse um ano foi transformado em vários anos. Então foi mais ou menos 4 anos e meio dentro de Guiné-Bissau, em uma aldeia muçulmana, em uma aldeia Fula. Ficava bem distante da capital. E essa aldeia, né, vamos pensar assim, 99% das pessoas eram muçulmanas. Foi uma experiência muito boa.
Tive também uma experiência com a aldeia próxima que não era muçulmana, era uma aldeia mista, era muçulmano e era animista. Era variado. Então, em um local eram duas realidades diferentes, que realmente foi algo muito marcante, muito marcante. Então, dentro de Guiné-Bissau foram vários desafios. Por quê? Porque o campo transcultural, ele traz desafios, né? Todo missionário pode ser o mais preparado, ele vai só entrar no campo sabendo mais ainda de todos os desafios que ele vai enfrentar. Mas os desafios são presentes, né? A gente tem a questão do choque cultural, né? Todo missionário sabe, né? Essas fases do choque cultural, e graças a Deus que a gente sabe, porque fica mais fácil de vivenciar. Nós temos os desafios culturais com relação a roupas, com relação ao próprio idioma, né? Com relação ao sistema monetário, né? Essa é uma época dentro dos campos transculturais, por exemplo, a maioria que trabalha com dólar, o missionário nessa época, ele passa um momento muito difícil com esse aumento do dólar aí, a moeda que o missionário termina recebendo, depois que faz o câmbio do real para o dólar, do dólar para a moeda local, é só misericórdia, dá uma queda muito grande no sustento. Então, tem as limitações, tem esses desafios, né? Tem o desafio com relação à saúde, o sistema de saúde, como é. Então, todo esse contexto, o missionário, ele vai entrar. Mas eu não quero só, assim, eu vou estar contando, né, um pouquinho da experiência, mas eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Pode ficar à vontade. Um texto da palavra de Deus que realmente, eu tenho pensado muito nesse texto, e está lá em Atos, né, Atos capítulo 10, e Deus, ele, com certeza, ele quer nos dar visão, e missões é essa visão de Deus, né? Deus, ele quer implantar em nós essa visão, porque muitas vezes a gente tem uma parte da visão de Deus, mas a gente não pode esquecer, né, que missões, ela é visão de Deus, é o objetivo de Deus, né? Deus, ele quer salvar o perdido, é plano de Deus salvar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. A gente sabe que o alvo principal é a glória de Deus, né? Que Deus seja exaltado, né? É a glória de Deus. E para que povos adorem ao Senhor, para que povos exaltem o nome do Senhor, o que é que vai acontecer? Eles precisam ouvir sobre Deus, precisam conhecer sobre Deus, eles precisam ter contato, né, com esse Criador, ter experiência com esse Senhor. E como é que isso acontece? Através da obra missionária. Amém. Não é? Então, para que Deus ele cumpra esse alvo dele, que é a glorificação dele mesmo, né? Não é a glorificação do homem, mas é a glorificação dele mesmo, é preciso que aconteça a obra missionária. Né? Para que todos os povos, né, adorem o Senhor, para que um dia haja pessoas de diferentes lugares adorando e exaltando o nome do Senhor. E aí, lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, ele vai falar um pouquinho, né, com o nosso coração, de uma grande experiência que não só Cornélio teve, mas que o apóstolo Pedro teve. O apóstolo Pedro ainda estava cheio de seus preconceitos, né? Deus, ele ainda estava nesse momento quebrando a vida do apóstolo Pedro. A gente pensa, não, foi um homem totalmente mudado por Deus, moldado. Foi, Deus trabalhou na vida dele, mas estava ainda Deus trabalhando na vida de Pedro. Cornélio, esse homem, né? Esse homem que não era judeu, mas esse homem que precisava de um encontro com Jesus, né? O texto mostra que na vida de Pedro, o que é que tinha acontecido? Pedro já tinha sido marcado por Jesus, Ele já tinha um ministério excelente, tinha.
A gente pode pensar na vida de Pedro, na conversão de 3.000 almas naquele dia de Pentecoste. Que coisa maravilhosa. Amém. Né? Que coisa grande o que aconteceu ali. De repente tem um coxo na porta formosa do templo e aquele coxo é curado. Coisa maravilhosa. Coisa grande, né? Pedro, ele é preso, mas o anjo do Senhor entra e liberta Pedro da prisão. Isso é coisa maravilhosa. Deus dá ousadia a ele diante do sinédrio. Isso é coisa maravilhosa. Quando eles estavam orando, o lugar tremeu. Então, que ministério marcante estava já? Pedro já havia passado, né? Um ministério que qualquer um desejaria já ter experimentado tudo isso. Amém. Né? Qualquer um desejaria. E aí a gente vê que tem a parte de Ananias e Safira. Deus revelou que tinha o que havia escondido ali. Deus visitou Samaria e curas aconteceram na vida de Enéas. Mas Deus ainda tinha mais alguma coisa para a vida de Pedro. Deus estava quebrando Pedro ainda. Quando ele recebe a visão de ir para a casa de Cornélio, né? Recebe a visão. Quando Cornélio recebe também a visão de mandar pessoas buscar Pedro onde ele estava, ele lá, Deus estava mostrando a Pedro, Pedro, olha, ele recebeu aquela visão daquele lençol cheio de animais, considerado pelos judeus como impuros, e Deus disse assim, mata e come. Aí disse, Senhor, é impuro. Disse, como é que você vai considerar impuro aquilo que Deus abençoou? Come. Então, aquilo ali estava Deus quebrando Pedro. Amém. Para mostrar a Pedro que aquele homem que estava precisando de uma palavra, que era Cornélio, ele, que não era judeu, mas ele era amado por Deus. Cornélio, a oração de Cornélio estava sendo ouvida por Deus. Cornélio não tinha passado pela experiência do novo nascimento. Cornélio ajudava as pessoas. Cornélio dava esmolas, orava a Deus. E Deus recebeu. Quem é que vai dizer assim, Deus não receba não, porque ele não faz parte dos nossos, né? Ele não faz parte do nosso grupo. Não receba ou não escute a oração. Deus, ele recebeu a oração de Cornélio. Ele aceitou as esmolas de Cornélio. E aí o que é que acontece? Esse Deus maravilhoso manda Pedro para que Cornélio escute aquilo que muda a vida do homem, o evangelho. Então, o evangelho é para quem já teve o evangelho, já conheceu um pouquinho desde que nasceu, e também para aqueles que nunca tiveram experiência com o evangelho. Então, o evangelho ele é suficiente, né, para salvar o pecador, que somos todos nós. E a visão de Deus, né? Essa era a visão de Deus na vida de Pedro. Era alcançar Cornélio. Era alcançar aquele que já estava orando, que estava fazendo alguma coisa. E hoje em dia a gente pode encontrar um mundo cheio de Cornélios. Nesse tempo, quantas e quantas pessoas estão orando, né? Pessoas que estão clamando a Deus sem ter tido encontro com Ele. E é nesse tempo que Deus ele quer levantar cada um de nós, né? Mesmo diante de tanta calamidade, Deus ele quer levantar cada um de nós, como Pedro dessa época, para mostrar a esses Cornélios dessa época que uma pessoa morreu, uma pessoa ressuscitou, que uma pessoa se entregou por nós, que foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Pastor Samuel então, chegou aí agora. Samuel, Pai do Senhor, Samuel bom. Pai do Senhor, Pai do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Então, Deus deu uma visão maravilhosa a Pedro naquele dia. A visão não foi apenas do lençol, foi de mostrar a Pedro que Deus ama todos, todas as pessoas, todas as raças, toda a cultura. Então, esses momentos que a gente tem com Deus, foi um momento, Pedro teve aquele momento com Deus, trouxe essa visão para a vida de Pedro, e é na oração, eu tenho certeza que é na oração que Deus ele traz, né, a visão certa para a nossa vida. Cada vez que uma pessoa se aproxima de Deus, cada vez que uma pessoa começa a ter uma intimidade com Deus, Deus ele vai trazer para a vida dessa pessoa a visão dele. Vai trazer. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com a palavra de Deus, veja só, na Juvep, na viagem da Juvep, o grande chamado de Deus
foi quando eu estava lendo o texto da Bíblia. A gente estava no momento de descanso, e daí eu estava lendo a Bíblia, e um versículo entrou dentro do meu coração com uma grande chamada missionária. E eu comecei a chorar lendo a Bíblia no meu quarto. E eu comecei realmente a saber ali que Deus tinha algo muito maior. Foi lendo a Bíblia. Porque é no momento de intimidade, é nesse momento de relacionamento com Deus, que Deus, ele vai trazer, vai chamar, vai trazer para o coração daqueles que estão ali o desejo dele, a vontade dele, o que é que ele quer. Quantas pessoas têm tido direcionamento na oração? Por quê? Porque Deus, ele direciona. Né? Deus, ele direciona. Eu creio nisso. E aí, Pedro, ele começou, né, a ter essa visão naquele momento de intimidade. Deus, ele fez grandes coisas e Pedro começou a entender o que é que Deus tem para ele. A gente, lá num período, no século XVIII, lá na Alemanha, um grande movimento que teve, onde começaram a orar durante 24 horas e essa oração não acabou. Seguiu adiante. E eu acredito que o pastor sabe muito bem, né? O pastor é professor, sabe muito bem. Os moravianos, né? Os moravianos. Então, em um momento de oração, em um momento tão grande, Deus desafia aqueles jovens, né? Sabendo que havia lá do outro lado um ateu com escravos, e aquele jovem estava desejoso para levar o evangelho para eles. Foram bloqueados de entrar lá, mas eles disseram, olha, se a gente entrar como escravo, vocês podem vir como escravo, agora a gente vai pagar a passagem. E eles tomaram a economia e se doaram para a grande obra missionária, né? E foram estar entre os escravos africanos, sabendo que não ia voltar mais. A família chorou, a família ficou em prantos, porque sabia que aqueles jovens moravianos não iriam voltar. Então, tudo aconteceu através... Como foi que isso aconteceu? Oração, relacionamento com Deus, né? Oração, na leitura da palavra. Então, Deus, ele chama o seu povo. Então, a partir do momento que a gente vai realmente se relacionar com Deus, Deus, ele vai trazer para a gente a visão dele. É somente no relacionamento com ele. Não é, pastor? Com certeza. E para endossar as palavras da irmã, nós ontem comentávamos sobre a questão do chamado, a necessidade de conhecer o chamado. Nós tínhamos feito alguns apontamentos, despertar do chamado, como a irmã falou, que é a fase do conhecimento, do chamado. A unção, que ela capacita, ela faz te alcançar lugar que você não alcançaria sem unção, fazer coisas que você não faria sem unção, não é mesmo? E edificar esse chamado, que é o que a gente está fazendo aqui, porque às vezes a gente acha que não, eu sou chamado, sou vocacionado, eu não preciso passar por atualização, eu não preciso me submeter a sentar no banco de novo. Eu sou professor hoje de teologia, mas olha como eu me considero um aluno. Eu estou inscrito aqui em 3 cursos ao mesmo tempo, e estou cobrando um quarto aqui que me mandaram o link e não cumpriram. Eu estou cobrando, que eu gosto mesmo. Eu gosto de estar lendo, eu até andei dividindo com os irmãos aí algumas obras que eu recebi. Então, tanto gosto de participar, quanto eu gosto de dividir. E quando nós falamos da figura do Ezequiel, como personagem que foi trabalhado ontem a respeito do chamado, realmente vai de encontro à ordem estabelecida de missão para a igreja, que é levar as boas novas do evangelho àquele que perece. Ezequiel vai falar que essa é a vontade de Deus, aqui no capítulo 33, versículo 11. Só para endossar as palavras da irmã. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. E ele vai repetir 2 vezes, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? E aí a gente fica com aquela enorme pergunta na cabeça. Enfim, por que razão devemos morrer? Ou nós, que abraçamos o chamado, temos essa razão, e na contrapartida tem o outro lá. Será que realmente ele não está pensando, poxa, eu vou morrer no pecado, não morro no pecado? Qual é a razão de você morrer no pecado se existe um plano de salvação?
o Senhor conta conosco. Não é mesmo, missionário? É verdade. E quando Pedro, né, tá lá no versículo 34, que ele, quando ele começa a falar, ele disse assim, é interessante as falas do apóstolo Pedro, que ele diz assim, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Então, isso realmente tinha um muro um pouquinho ainda em pé no coração de Pedro, né? Ele entrou e disse assim, agora eu estou notando que Deus não faz acepção. Então ele estava conhecendo mais ainda, né? Mas ele diz assim, mas de todas as nações aceita todo aquele que eu temo e faz o que é justo. E Pedro, ele vai começar a falar, e a mensagem de Pedro, que Cornélio precisava ouvir, né? A mensagem que fez com que Deus enviasse anjo para mostrar algo a Cornélio e mostrar algo a Pedro, que Pedro precisou viajar para ali. O que é que de tão importante aquela família ainda precisava, né? O que a família precisava? Se estava tudo tão bem, a família precisava exatamente das palavras de Pedro, que falava sobre quem? O Salvador. Jesus, ele veio, Jesus, ele morreu, Jesus, ele ressuscitou. Ele está dizendo, eu sou testemunha disso. Então, aquela família estava precisando exatamente conhecer o Salvador, né? Conhecer o Salvador. Aí eu fico maravilhada com esse texto, né? Como Deus, ele trabalhou no coração também de Pedro naquele momento. E Deus, ele trabalha também no coração de cada missionário que vai para o campo, que cada um também, às vezes, chega com alguns muros no coração, com alguns bloqueios, e depois de algum tempo, né? E esses muros começam a quebrar, começam a cair. Imagine a pessoa estar tão acostumada com uma liturgia de culto. Aí, de repente, você vai estar dentro de uma igreja e você está sentado quase no chão e com apenas um tambor. Não tem violão, não tem teclado, não tem outros instrumentos e é todo mundo cantando depois tem a pregação. Isso é um desafio em um campo missionário e isso quebra o coração também do missionário que chega, às vezes, com uma visão um pouco também distorcida. O missionário, ele entra no campo de um jeito. Quando ele volta totalmente diferente. Totalmente. Por quê? Porque alguns muros no nosso coração mesmo, eles são derrubados. Deus, ele mostra que esse Deus, ele é tão soberano e ele recebe o culto de várias formas e está pronto para todos aqueles que estão com o coração aberto para adorar e cultuar ele. Né? Hoje em dia a gente vê, se tiver isso, não vai ter culto, não tem como ter se não tiver tal coisa ou tal instrumento, não tem que ser desse jeito. E o Senhor está pronto a que pessoas o adorem a Ele, né? Em espírito e em verdade. E tudo isso faz parte desse desafio. Com certeza, Mas o maior muro, assim, endossando mais um pouquinho, o maior muro que a gente está vendo aqui que realmente quebrou, e na verdade continua quebrando, porque existem nações ainda que há a questão do pensamento que é o divisor de água, onde mulheres ainda são consideradas, infelizmente, como objeto, usado como troca, dar em presente. Então, acho que o maior muro que veio ao chão é esse, que a gente está presenciando aqui, que a gente está vivendo aqui, que é realmente, às vezes, um homem ele se imagina, poxa, eu como homem, me virar dentro do campo missionário é uma dificuldade extrema. Então, pensa você, um homem, que é uma dificuldade extrema, agora pensa você numa mulher que está exatamente realizando o que realizou e que vai continuar realizando e que serve de referência para nossas irmãs que estão entrando aí e que devem estar se identificando como a condição real de que um muro caiu e de que conseguiu realizar e que está sendo usada por Deus. Então, Deus quer te usar, Deus pode te usar, independente do gênero, independente do sexo. Você sendo escolhido, é Ele que é o capacitador. Glórias a Deus por isso, não é mesmo, Sandra? Amém, glória a Deus. Exatamente. E a gente sabe que é um desafio muito grande hoje ainda, né? Esse espaço. E dentro de uma cultura muçulmana, diga-se de passagem, que isso ainda é mais difícil dentro de uma cultura muçulmana.
Então, realmente é a mão soberana de Deus agindo. É a mão soberana de Deus agindo. Houve um momento lá dentro de Guiné-Bissau que a gente estava num tempo de seca, porque lá é bem dividido o tempo. Há um tempo de seca, né? Há um tempo que chove, há um tempo que faz frio, bem organizado, a gente já sabe. O pessoal começa a se preparar, vamos pensar assim, no mês de maio para junho, que junho começa realmente as chuvas. E a gente teve uma seca muito grande, e começou o mês de junho e não tinha chovido ainda. Não tinha chovido ainda. E nesse momento, os muçulmanos já iam começar a fazer o que eles chamam de raça, que é a reza deles, dentro da mesquita, pedindo a Maomé chuva. E nós tínhamos uma escola lá, uma escola evangélica, e teve uma reunião dos pais nesse dia na escola. E nessa reunião estava o chefe de aldeia, porque tinha alunos ali, né? Tinha filhos ali na escola. E no início da reunião, a gente começou e disse assim, olha, eu disse assim, ou eu morro agora ou mais nunca. Ou eles se expulsam agora ou mais nunca. A gente começou e disse assim, a gente vai orar e vai pedir para Jesus mandar chuva para essa terra. E foi aquele zum nesse momento, e a gente, o professor era evangélico também, disse, vamos orar. E começou aquela reunião com uma oração pedindo para Jesus. Tinha que salientar que era Issa, que eles conhecem Jesus como Issa Macio. Aí vamos pedir para ele mandar chuva. E a gente fez uma oração, e aí daí teve a reunião da escola normal. E no outro dia eu viajei para outra aldeia, para a casa de uns missionários. E naquele dia, né, alguém ligou e disse, Denise, chuba na chubi, que quer dizer, Denise, choveu muito nessa terra. Glória a Deus. Eu disse, tá vendo o poder que há nesse Jesus? Amém. Então, Deus, ele honra pelo nome dele. Né? O nome de Jesus, dentro de uma cultura, dentro dessa cultura muçulmana, eles não acreditam, mas não só lá, como em outros lugares, pessoas têm tido experiências de milagres, porque Deus, ele honra com o nome dele, ele honra com o nome do filho dele. Quando Jesus estava aqui, ele disse que o nome dele era glorificado, que o Pai glorificava ele. E realmente o nome de Jesus, ele é glorificado. E naquele dia foi muita chuva. Foi muita chuva, que quando eu voltei, eles disseram, agora, um deles, né, conversou comigo, disse assim, agora eu estou percebendo esse negócio de Jesus. E Deus, ele fazia, tanta coisa que Deus fazia. Tem uma senhora lá, Deus curava no meio da aldeia, a gente tinha momento de oração na estrada, Deus curava a pessoa que estava doente ali. Por quê? Porque Deus, ele honra com o nome dele. A gente é apenas o quê? Vaso de barro, né? Para que a excelência, como aquele texto de Coríntios diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro como? Frágil, né? Podendo cair e se quebrar. Com certeza. Sim, não é? Sem muita beleza, né? Sem muito valor, mas tem algo que Deus colocou em nós. Que é o quê? Que é a glória dele, para que a excelência do poder, para que a glória realmente seja dele, não é nossa. Nada é nosso. Nada é nós que fazemos, mas Deus, ele faz. Deus, ele glorifica o nome dele. Então, no final de tudo, o que vai ficar na mente das pessoas é que Jesus, ele fez alguma coisa. Jesus, ele mandou chuva, ele teve poder acima da chuva. E Deus, ele pode usar, né? Ele pode usar cada pessoa realmente que se dispõe para a obra missionária para fazer grandes coisas. Por quê? Porque a gente é vaso de barro, mas a essência, o que está dentro de nós, né? Sejamos 1000 vasos de barro, a essência é a mesma, o poder é dele. Amém. Então, Amém. Esse Senhor, ele é maravilhoso. É maravilhoso. E para endossar mais uma vez, eu vou só endossando, porque hoje está tão gostoso a conversa, o diálogo, e eu tenho o prazer de poder ter depois o registro, a gravação dessa live,
porque vai servir de inspiração para muitos outros que almejam a obra missionária. As nossas irmãs estão participando aí, estão fertilizando o coração também. E só para salientar aquilo, tudo que a irmã está falando, realmente vai de encontro, assim, algumas premissas que eu tenho dentro de mim. Primeiro, você existe. Fale isso para você, eu existo. Então, você existe. Não é porque alguém projetou lá atrás, alguém idealizou, muito embora a gente junta, né? Juntam-se os casais e projetam ter os filhos e até projetam. Ah, vai ser médico, vai ser doutor, vai ser advogado, enfim. Você não ocupa um cargo, uma função na sociedade apenas porque alguém quis. Não. Deus dá testemunho a meu e a teu respeito, falando que antes que a gente se formasse no ventre da nossa mãe, Ele nos conheceu. Então, glorifique a Deus por isso. E um segundo pressuposto é, se você existe, você tem condição de se superar. E essa superação, esse poder de superação está naquilo que a missionária acabou de apresentar aqui, que é conhecer Jesus, conhecer quem te criou. Porque quem te criou, ele sabe do teu potencial, ele sabe como usar esse potencial, ele sabe como trabalhar isso em você. E um terceiro, que é o que nós estamos fazendo aqui, minha irmã, construa uma boa rede de relacionamento. Dentro dessa linha do cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado, que é o que nós estamos procurando fazer aqui. Vocês estão buscando aqui, por meio dessa live, se conectar conosco. Foram convidados pelo pastor, foram convidados pelo amigo, foram convidados pela própria missionária, foram convidados por nós outros que aqui estamos. Então, construa esta boa rede de relacionamento para que você possa ouvir palavras que funcionem como uma mola propulsora dentro de você. Chega de dar ouvido ao profeta do caos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas de que forma? Você deixando a palavra entrar no seu coração e sendo instruído como o apóstolo Paulo foi. Não é mesmo? Só para salientar, e a gente vai seguindo em frente. Exatamente. E alguns podem pensar assim, mas como é que vai se pensar em missões agora num tempo como a gente está vivendo, né? Parece ser um assunto que não combina com o tempo. Exatamente. Parece ser um assunto que tem a ver com conferência missionária, que tem a ver com culto missionário, com a peça sobre missões. Só que esse é o assunto mais atual, esse é o assunto que em todos os tempos tem que ser visto. Por quê? Porque, por exemplo, a Igreja de Cristo, a igreja primitiva, veio um momento de grande perseguição naquela igreja. Poderia ser um momento de não se pensar em obra missionária. Poderia ser um momento de dizer assim, olha, não, vamos pensar sobre isso não, a gente está sendo perseguido, vamos dar um jeito, a gente tem que se salvar. Não tem como pensar em obra missionária a igreja perseguida, né? A igreja primitiva. Quando ela é perseguida, no início de Atos, a palavra de Deus diz que aquela igreja, ela saiu. E ela saiu pregando as boas novas. Enquanto os discípulos estavam em Jerusalém, a igreja se espalhou pregando, levando o evangelho. A igreja cresceu em tempo de calamidade. Amém. Em tempos que não era propício. O apóstolo Paulo disse que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. E talvez esse momento agora seja para a gente considerado como fora de tempo. Aleluia. Mas é nesse momento que Deus quer que a gente leve a semente, espalhe o evangelho, porque naquele momento da igreja primitiva, que a igreja se dispersou, a igreja cresceu. Glória a Deus. A igreja cresceu. Então, Deus, ele quer usar a minha vida, quer usar a nossa vida, para que nesse momento a igreja cresça. Cresça de forma estrondosa. Estrondosa, né? Para que a gente possa ver que calamidades, ela não impede do evangelho ser pregado, né? Que a gente pode continuar fazendo a obra de missões. Esse é o tempo que a gente pode ser, todos nós, um missionário transcultural mesmo. Por quê? Amém. Porque a gente está com acesso ao mundo inteiro, está todo mundo na mesma situação. Eu estava pensando até assim, eu disse, eita, domingo para mim é uma benção, porque o meu culto começa bem cedo. Eu começo lá na Bolívia e termino aqui em Moreno. Não, e termino lá na cidade de Calçado, no interior aqui de Pernambuco. Então, de manhã tem culto na Bolívia, dá para estar com os irmãos da Bolívia. Como?
através das redes sociais. Então, esse é o tempo que a gente pode, né? Você, por exemplo, você que tem aquisição de outra língua, de outro idioma, você que fala inglês, ou aproveita esse tempo, prega o evangelho para outras pessoas de outros lugares. Hoje, se tem jeito para a gente invadir aí as redes sociais e achar a gente em tudo que é lugar, leva o evangelho. Então, é nesse tempo que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, a gente precisa levar o evangelho, fazer obra missionária, crescer, espalhar as boas novas, trazer para o outro mensagem de esperança. E é com a igreja que Deus conta. É conosco, né? O que é interessante que, assim, nesse conceito de inteligência artificial e de crescimento, desenvolvimento tecnológico, existe um conceito de que vai haver uma conexão tão grande que ninguém nesse mundo vai ficar escondido. Existe até já um aplicativo, veja bem que coisa, um aplicativo que vai identificar a face dos irmãos quando entrar na porta da igreja ou não entrar, para justamente identificar a ausência dele. E realmente, a irmã tem que falar, ver se ele compareceu ao culto ou não, vai ficar registrado lá. Como um sinal, né? Olha só, olha para a ovelha que não tem vindo aos cultos. E esses dias, realmente, eu tenho visto uma invasão nas minhas redes sociais. São tantas pessoas, são africanos, são pessoas de outros lugares, que estão adicionando, e às vezes eu fico assim, no começo eu olhei como cético, falei, que isso, não é possível, deve ser fake. Depois eu vim analisar, não, são pessoas sedentas, são pessoas que querem compartilhar, são pessoas que querem participar, são pessoas que querem ouvir e querem dar a sua contribuição também. E é interessante isso, porque, assim, nós temos um seguinte sentimento, que é o que a irmã está passando. Nós somos como se fossem livros, não é mesmo? Livros ambulantes. E quem, afinal de contas, seria capaz de escrever hoje a história da sua vida? Se nós fôssemos capazes de escrever a história da nossa vida, vamos experimentar tirar Jesus dela. Será que existiria história? Uma boa pergunta. E para os nossos irmãos aí, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, nossas irmãs, se você fosse convidado para escrever o livro da sua vida, como autor, tirando Jesus da sua vida, você conseguiria escrever alguma coisa? Sim ou não? Posta aí pra gente. A gente vai continuar aqui. Nossas irmãs estão participando. Acredito que algumas irmãs, a irmã conhece aí. Irmã Jane, passou algumas aqui para cima, deixei passar. Tem a missionária Fabíola aqui, está com a gente. Fabíola passou um tempo na Tailândia, tá aí com a gente também. Glória a Deus. Então, não, né, pastor? Aí a resposta. Não tem como. É a questão do sentido da vida, né? O sentido da vida realmente está em conhecer a Deus mesmo. Não tem como. A vida sem ele é sem sentido. Amém. Não conseguiria nem escrever nenhuma linha, né? Nenhuma linha sequer. Exatamente. Tem um outro autor... Pode falar, fique à vontade. Não, diga. Tem um outro autor, estou até acabando lendo o livro dele, que ele salienta que ninguém é mais influenciador da nossa própria vida do que nós mesmos. Não é? Tem uma verdade aí, porque, assim, nós nos cobramos tanto que nós vamos deitar, repousar no final do dia, e nossa cabeça, que é uma máquina de produzir pensamento, a gente fica naquela autorreflexão, se cobrando pelo que fez, pelo que não fez, pelo que poderia ter feito, não é? Se andou, se não andou, se cresceu, se não cresceu. Até os nossos erros estão diante de nós como um espelho. Então, ninguém, amados, às vezes a pessoa fica procurando para um lado para o outro, alguém que possa lhe dar uma palavra, alguém que possa lhe dar um direcionamento, mas olha só, ninguém é mais influenciador da sua vida do que você mesmo. Se você não quiser sair do lugar que você está, se você não quiser buscar esse conhecimento, ele não vai te alcançar. Mas se você está aqui ouvindo atentamente, é porque você está desejoso de aprender mais. Não é mesmo, meu missionário? Pode ficar à vontade. E tem um até que disse aqui que a sede de ouvir a palavra de Deus, assim, a pessoa está dizendo que tem comungado a fé com muitos cubanos. Então, é uma benção o evangelho se expandir, né? Através
dessas redes sociais. Então, essa questão ainda dos desafios, há o desafio que a gente enfrenta também com relação à saúde, né? Que eu tinha falado dessa parte de desafios com relação à saúde, a medicamentos. E quando eu estava lá, eu peguei mais ou menos umas 10 ou 12 malárias. Então, tem também tem o desafio na área da saúde. E a última malária foi que foi mais pesada, né? A última malária eu tive muito mal, né? Muito mal mesmo. Mas graças a Deus, ele fez um grande milagre, me ajudou. E aí eu estou aqui contando a história, né? Contando a história. Aleluia! Glórias a Deus! Inclusive, antes da malária, viu, pastor? Tive um sonho lá. Depois foi que no hospital foi que eu lembrei desse sonho, que é como se fosse uma mão com 2 decretos de morte. E um deles era meu. Aí, de repente, vinha outra mão e rasgava. E eu me despertei desse sonho e eu deixei para não, é um sonho, meu Deus, me livre de qualquer coisa, amém. E daí, depois que eu peguei uma malária muito pesada, foi que aí eu me lembrei. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que, durante o período que eu estava lá, eu dizia assim, gente, é assim, durante o dia a Batista me segura, a presbiteriana me visita, a Assembleia está comigo, os irmãos da congregacional estão passando tal hora, metodista está junto. Por quê? Porque tem uma coisa muito forte dentro do campo missionário, que é a integração entre igrejas. Uma coisa maravilhosa. Dentro de Guiné-Bissau mesmo acontece isso. E isso é uma coisa que, se a pessoa ainda tem uma barreira, tem que ser quebrada. Amém. Porque lá os missionários formam uma família, independente de denominação. São uma família em Cristo. Então, todo mês, dentro de Guiné-Bissau, até hoje persiste, viu isso? Existe o encontro dos missionários. E esse encontro dos missionários é todos missionários e pastores brasileiros que se reúnem, tem um momento de culto, ceia do Senhor, um almoço depois e passa o dia junto conversando. Aleluia. E é uma coisa... Então, é uma coisa muito boa, né? Que isso acontece realmente no campo missionário, que tem que ser quebrado essa barreira lá dentro. Lá dentro, na verdade, não pode nem ter. Mas, no campo missionário, essa interação de igrejas é uma bênção. É o que fortalece realmente muito missionário, viu? Lá. A questão de aquisição também da língua. Às vezes o missionário vai para um país, por exemplo, né? Eu disse, não, porque fala a língua portuguesa. Mas quando chega lá, a realidade é outra, né? Realmente os documentos são na língua portuguesa, alguns livros são em língua portuguesa, mas na prática a pessoa se depara com mais de 10 dialetos envolvidos dentro de um próprio bairro. Aí vai para as aldeias, onde eu morava mesmo era numa aldeia. Então, lá eles falavam fula, mas o país era na língua portuguesa e nós nos comunicávamos em crioulo. Então, tem alguns... Tem assim, alguns desafios, mas em todos esses desafios há uma graça soberana de Deus que nos ajuda. Seja no desafio da moeda, seja no desafio da língua, seja no desafio da saúde, há uma graça de Deus soberana que nos ajuda. Amém. Na verdade, dentro de uma matéria de teologia pastoral, ela fala que a razão, a gente estava falando de várias razões de existência. A razão de existir do ministro é justamente a comunidade. A comunidade, ela existe em função do ministro e o ministro em função dela. Então, tem que haver essa integração realmente. São partes de um todo, mas que elas cooperam entre si. Então, é impossível o ministro ter vida, o ministro respirar, e aí eu estendo para todo vocacionado, missionário, se ele não tiver em conjunto realmente com a comunidade. Então, essa integração à comunidade ela é de suma importância.
porque eles passam a te olhar de uma forma diferente, não é mesmo? Eles não passam, não vão te olhar mais como estranho, como aquela figura do colonizador que só vai para ali para explorar o que eles têm, para retirar o que eles têm. Não. Alguém que está comendo o que eles comem, bebendo o que eles bebem, até vestindo o que eles vestem, respirando o mesmo ar e vivendo a mesma realidade e compartilhando aquilo que é mais importante que nos alcançou a todos de forma universal, que é o grande amor de Cristo. Louvado seja Deus. Aí a gente volta para a cruz. E o desafio continua muito grande. É muitas aldeias ainda, sem presença de missionário, sem presença de igrejas evangélicas. E um país que é considerado assim, que tem um alto índice de evangélicos, como onde eu estava, em Guiné-Bissau, mas a gente ainda se deparava com aldeias que não tinha. Teve uma que nós viajamos para lá, e a gente passou mais ou menos umas 6 horas de viagem, tinha que passar o rio de balsa, a estrada era muito ruim, não pegava nenhum sinal de celular nessa aldeia. E quando nós chegamos lá, o pessoal da aldeia disse assim, que lá tem um grupo de evangélicos. Eles pararam, o rapaz parou as aulas, parou tudo, disse assim, pronto. Chamou o pessoal, disse, pronto, a gente está tudo aqui, por favor, pregue a palavra. Era isso que a gente escutava. E ali a gente teve um momento de compartilhar com eles, mas que, na verdade, quem saiu alimentado fomos nós. Porque eles disseram, olha, hoje de manhã teve um momento bom, a gente fez um culto, a gente orou por toda a igreja, louvou e escutou a Bíblia. A pregação deles era esses radinhos que tinha antigamente, que pegar a MFM, então, e tinha aquele gravador dentro, não tem aquelas fita cassete? Isso. Pronto. Eles tinham aquelas fita cassete com a Bíblia, com a tradução da Bíblia, e ali eles colocavam e parava tudo para escutar a leitura da Bíblia na própria língua. Todo domingo era pregação. E eles, depois que a gente terminou tudo, eles disseram, por favor, manda um missionário para cá. Manda um missionário para cá. Porque a gente, olha, tem ali aquela casa, nós não vamos deixar faltar arroz para o missionário. Arroz dentro da cultura deles é a riqueza. É como se eles dissessem, na nossa língua hoje aqui, a gente não vai deixar faltar o filé mignon para dentro da casa do missionário. Então, a riqueza, eles estavam oferecendo o que eles tinham de melhor para sustentar o missionário, mas para que tivesse alguém lá com eles. Então, há uma necessidade muito grande. O primeiro convertido dessa aldeia, ele recebeu uma Bíblia de um país vizinho, que é Guiné-Conakry, e ele começou a ler a Bíblia e ele começou a ter algumas dúvidas. O percurso que a gente fez de carro de 6 horas, esse homem fez o percurso, ou não sei se foi a pé ou se foi de bicicleta, mas ele disse que fez o percurso para a primeira cidade que tinha, para procurar uma pessoa que explicasse para ele a Bíblia. E ali eles disseram, olha, a gente está aqui, mas a gente não tem muita coisa, mas quando tem alguém doente, a gente coloca no meio, não temos médico por aqui, a gente coloca no meio e todo mundo ora e Deus, ele cura. Então, esse Senhor, ele está operando em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, pessoas estão tendo experiência, mas o campo é grande e falta ainda trabalhador. Amém. E a gente vai voltar com a nossa missionária na semana que vem, já estamos agendados. Ela vai continuar a conversa, porque quando a coisa é boa, você vê que o horário é pouco. Nós devemos ter aqui 1 minuto para encerrar. Então fica aí o convite para todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos ter como uma primeira parte, vamos para a segunda parte semana que vem, que tem muita coisa boa para sair. E realmente é uma aula ao alcance de todos que estão se conectando. Agradeço a participação de todos. Hoje a gente interagiu um pouco menos para deixar a irmã à vontade falando, porque é importante que você ouça. Ela vai estar voltando, retornando semana que vem. E um abraço para todos os nossos irmãos. Amanhã estaremos aqui de volta às 17 horas com um convidado também, pastor Alex, um pastor jovem, que vai continuar a linha de orientação vocacional para jovens. Então, a nossa irmã, fique à vontade. Vou pedir que a irmã faça uma oração rápida, uma oração em 20 segundos. Vá!
Deus, te agradecemos por esse tempo. Abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço. Um abraço, pastor. Até a próxima semana. Deus te abençoe, irmã. Amém. Um abraço a todos, irmãos. Amém. Tá certo.